Muito bom dia para todos. O tema da aula de hoje é a cultura dos hebreus. Então vamos beber um pouco da literatura hebraica. Essa aula é para a turma do primeiro ano do ensino médio. Eu sou o professor Wallace Wilke, da disciplina de artes. A cultura hebraica tem uma forte relação com o mundo contemporâneo, levando apenas um dos mais básicos argumentos que justificam essa afirmação. Podemos atribuir a esse povo a criação de uma das maiores religiões do mundo atual, o cristianismo, por exemplo. Tendo essa posição de destaque na compreensão dos valores da cultura ocidental contemporânea, o estudo da civilização hebraica pode nos conceder intrigantes instrumentos de reflexão sobre os nossos valores e nossa cultura. A história dos hebreus se confunde com a trajetória de diversos outros povos do mundo antigo. Entre outros episódios, podemos destacar o exílio no Egito, a dominação pelos babilônicos e a conflituosa relação com as autoridades do Império Romano. Uma das maiores fontes de estudo da trajetória do povo hebreu se encontra na Bíblia, principalmente na parte do conhecido e Velho Testamento. Nesse livro, hoje de valor consagrado para o cristianismo, podemos ver alguns traços da história e da cultura desse povo. Em geral, costumamos dividir a história dos hebreus de acordo com as diferentes formas de organização política desse povo. A primeira fase dessa divisão faz referência ao chamado período dos patriarcas, onde um líder maior tinha atribuições de caráter religioso, jurídico, mas também militar. Ao longo desse período, temos uma fase de transição marcada pelo êxodo para o Egito, onde, fugindo da grande seca, essa civilização esteve sob o domínio do Estado faraônico. Depois de conseguirem se livrar da dominação egípcia, os hebreus se organizaram em diferentes tribos, sendo cada uma delas comandada por um juiz. As situações de conflito estabelecidas com os outros povos da região palestina acabaram por viabilizar a formação de uma monarquia centralizada. A fragmentação dos hebreus em dois novos reinos, como por exemplo Judá e Israel, enfraqueceu militarmente os hebreus, que acabaram subordinados aos babilônicos e romanos.
Após a diáspora ocorrida no ano 70, os hebreus acabaram se espalhando ao redor do mundo. Suas tradições religiosas acabaram sendo o grande traço cultural capaz de manter os valores desse povo arraigados. Somente na segunda metade do século XX, o movimento judaico foi capaz de estabelecer um novo Estado judeu na região da Palestina. A volta dos judeus ao seu local de origem, ainda hoje, sustenta uma interminável guerra com os árabes que dominaram a região durante todo esse tempo. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa aula. Deixo para vocês essas atividades e na próxima aula vamos fazer a correção da mesma. Questão de número 1 diz o seguinte: o monoteísmo influenciou profundamente a história de um povo da antiguidade, sendo inclusive fator de unidade política para a conquista da Palestina, território onde se ergueu sua civilização. Estamos falando de... Marque a opção correta. Questão de número 2. A Páscoa na cultura do povo hebreu está relacionada com... E por último, a questão de número 3 diz: entre os povos do Oriente Médio, os hebreus foram os que mais influenciaram a cultura da civilização ocidental, uma vez que o cristianismo é considerado como uma continuação das tradições religiosas hebraicas. Bom, pessoal, resolvam as questões na nossa próxima aula. Estamos nos encontrando e corrigindo elas, tá bom? Um forte abraço.